Olá, meus amores, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem três recadinhos para vocês, três dicas de estudo para vocês. Primeira dica, que vocês sempre procurem um lugar calmo, tranquilo, ventilado, iluminado, para que você possa se concentrar na sua aula de hoje. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo seus lápis, suas borrachas, seu apontador, o material escolar que você for precisar para a nossa aula. Tenha sempre perto de você, leve junto com você, seu material didático, o seu livro de português, que é a nossa aula que vai ser ministrada hoje, e o seu caderno para você anotar algo que você considerar importante. Pegue o livro de vocês de português. Vocês vão pegar o livro de vocês de português, certo? E vão abrir na página 259. Nós vamos falar, na aula passada, nós falamos sobre os verbos. Que os verbos são palavras que exprimem ação, estado e fenômeno da natureza. Quando é que ele exprime ação? Quando o sujeito está praticando algo. Quando é que ele exprime estado? Quando é que eu sei? É o estado que o sujeito se encontra. E fenômeno da natureza são os fenômenos que a natureza nos proporciona. A trovejar, relampejar, chover, ensolarar, são os verbos que se retrata da natureza. A tia também falou na aula passada que os verbos eles são subclassificados em verbos regulares e os verbos irregulares. Hoje nós vamos se aprofundar nos verbos regulares e nos irregulares. Pega o livro de vocês na página 259, abram aí e acompanhem a aula junto com a tia. Os verbos regulares e irregulares são as duas flexões de verbos pautadas na forma de conjugação, às quais eles pertencem. Assim, é importante destacar que os verbos são divididos de três conjugações. Quais são as três conjugações dos verbos? É as terminações que o verbo tem. Ele tem a primeira conjugação que termina em AR, que são os verbos que têm a terminação AR, cantar, dançar, pular. A segunda conjugação, que são verbos terminados em ER, que são beber, vender, viver. E da terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR, que são partir, dormir, fugir. São os verbos terminados em IR. São as terminações verbais, certo, gente? Feitas essas considerações, os verbos regulares são aqueles que seguem o modelo da sua conjugação. A aula passada eu tinha falado para vocês que os verbos regulares eles não alteram o seu radical, eles não alteram a modificação deles, não modifica na hora da sua conjugação. Ele não altera o seu radical e nem as suas desinências. Já os verbos irregulares, ele não segue esse modelo, ele já altera a forma dos verbos, já altera os seus radicais e já altera as suas desinências. As desinências verbais. As desinências verbais são morfemas que indicam nas conjugações verbais o modo que o verbo se encontra, se é no modo indicativo ou no modo subjuntivo. O tempo, se é no presente, se é no passado ou no futuro. Ou o número, se está no singular ou no plural. E a pessoa é o sujeito que é a ação marcada, que são as pessoas, que são os pronomes pessoais, que são as pessoas verbais. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Eu, tu, ele é a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós e eles são a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Em outras palavras, a desinência são as terminações do verbo por meio de suas flexões. Então, o que é desinência verbal são as terminações do verbo, certo? Indiferente que ele indique ação, o modo, o tempo, o número que se encontra, certo? O tempo é a origem do verbo, que ele acontece. Quando eu falo em presente, o tempo no presente, ele está acontecendo agora. Quando a tia fala do passado, já aconteceu. Quando a tia vai falar no futuro, é que ainda vai acontecer. Em outras palavras, as desinências são as terminações verbais. Dessa forma, a desinência ela se classifica em desinência modo temporal, desinência número pessoal.
Quando eu falo em desinência modo temporal, esse tipo de morfema indica o modo e o tempo em que a ação ocorre. É o modo que o verbo se encontra sendo um modo indicativo ou subjuntivo e o tempo que o verbo se encontra sendo tempo presente, passado ou futuro. Por exemplo, canta vas, desinência que indica o pretérito imperfeito do modo indicativo. Desinência número pessoal. Essa desinência indica o número e a pessoa do verbo. Por exemplo, ele indica se o verbo está no singular, que representa número, ou no plural, e a pessoa, se ele está na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, ou primeira, segunda, terceira pessoa do plural. A desinência, o verbo canto. Desinência que indica o verbo na primeira pessoa do singular. Eu canto. Se a tia tivesse colocado cantamos, seria a primeira pessoa do plural. Nós cantamos. A tia botou alguns exemplos para vocês de como nós conjugamos os verbos regulares na primeira, na segunda e na terceira conjugação. A tia botou para vocês o verbo cantar no presente, que está acontecendo agora, no pretérito perfeito, que foi um passado há pouco, pretérito perfeito, um passado um pouco mais distante, e o pretérito mais perfeito, que já passou muito tempo. Botou no futuro do presente, que é o que vai acontecer amanhã, e no futuro do pretérito, que é o futuro do passado. Vamos lá, o presente eu vou conjugar o verbo no presente do modo indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Eu vou conjugar ele já no passado. Eu cantei, tu cantastes, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. O pretérito imperfeito, eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Ou ele ou ela cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Você vê que a desinência do verbo, ela não teve modificação. Qual é o radical desse verbo cantar, tia? É cante, é até o T, certo? No futuro do presente fica eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. No futuro do pretérito, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantarias e eles cantariam. Então, eu conjuguei esses verbos nos tempos verbais que eles se encontram, nos tempos verbais que tem, e ele não modificou o seu radical, ele não teve uma modificação. Então, quando o verbo ele não modifica o seu radical, ele é um verbo regular. A tia botou também para vocês da segunda conjugação, que os verbos são terminados em ER. A tia botou o verbo comer para vocês dar uma olhada. A tia botou para vocês também o verbo partir, que é terminado na terceira conjugação, certo? Na terceira conjugação, a tia botou nos tempos verbais e no número e na pessoa, certo? Eu, tu, ele são pessoas no singular, nós, vós e eles são pessoas no plural. A tia botou o verbo cantar, comer e partir. Da primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, da segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER, e na terceira conjugação, que os verbos são terminados em IR. Os verbos irregulares já são aqueles que, ao serem conjugados, eles sofrem modificação no seu radical. A sua terminação, ela modifica. Exemplo de alguns verbos regulares. Um verbo medir, o verbo pedir, o verbo trazer e o verbo ouvir. Eu meço, eu já modifiquei o radical, porque o radical desse verbo medir é med, é tel de. Então, quando eu vou conjugar, eu já substituo de pelo C cedilha. Eu meço, tu medes, aí já volta para o seu radical natural. Eu peço, eu trago, eu ouço.
do verbo ouvir. Então, são alguns verbos que quando você vai conjugar, ele muda o seu radical, ele muda a sua terminação, ele não segue a regra da sua terminação, do seu radical. Exemplo de verbos irregulares com alterações nas terminações. O verbo dar, o verbo estar, o verbo querer, o verbo dizer, o verbo fazer. Quando eu conjugarei, eu vou botar eu dou, tu dás, ele dá. Nós damos, vós dais, eles dão. Verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estávamos, vós estáveis, eles estavam. Então, eu modifico. São alguns verbos com alterações na sua terminação. A terminação regular é o. A terminação regular é o, do estou. A terminação do verbo querer é o passou para ir, e. Do verbo dizer e, vai para o e. E a terminação do verbo fazer também tira o e coloca o a. Você vê que a terminação é a, só que quando eu vou terminar o regular é fazer. Também terminou o verbo dizer. Ó, dizer, ficou ele, diz. A terminação, ela modificou. A tia botou para vocês alguns exemplos de como conjugar esses verbos. Nos tempos verbais, que é presente, passado e futuro, que o passado ele está subdividido de 3 formas: no pretérito imperfeito e no pretérito mais que perfeito. E no futuro, que também está dividido em futuro do presente e futuro do pretérito, que é um futuro do passado. Então, a tia botou o verbo dar. Eu botei também nas 3 conjugações, nas 3 terminações verbais. AR, ER e R. O verbo dar no presente fica eu dou, tu dás, ele dá. Nós damos, vós dais, eles dão. Já ele no pretérito perfeito fica eu dei, tu destes, ele deu. Nós demos, vós destes, eles deram. No pretérito imperfeito fica eu dava, tu davas, ele dava. Nós dávamos, vós dáveis, eles davam. Pretérito mais que perfeito fica eu dera, tu deras, ele dera. Nós déramos, vós dereis, eles deram. No futuro do presente fica darei, darás, dará. Daremos, dareis, darão. No futuro do presente eu daria, tu darias, ele daria. Nós daríamos, vós daríeis, eles dariam. Então, são modificações do verbo, certo? A tia botou um exemplo também do verbo fazer nos tempos verbais, nos modos verbais e no número verbal, né? De acordo com o número. E colocou para vocês do verbo ir. O verbo terminou em ir. Quando eu vou conjugar, fica. Olha a modificação do verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Modificou totalmente o verbo. Pretérito perfeito. Eu fui, tu fostes, ele foi. Nós somos, vós fostes, eles foram. Ele modificou o verbo. Então, o verbo, quando ele modifica, quando você vai conjugar, ele é chamado de verbo irregular. Não esqueçam disso. Verbo regular, ele não modifica o seu radical. Verbo irregular, ele modifica o seu radical. O resumo de tudo que nós estudamos sobre verbo é que verbo ele exprime ação, estado e fenômeno da natureza. Os verbos eles se apresentam, são divididos e tem 3 conjugações: AR, ER e R. Essas conjugações são as terminações verbais. Os verbos eles se apresentam em pessoa e número. Quando eu me relaciono à pessoa, eu estou falando do pronome pessoal, que é eu, tu, ele, nós, vós e eles. Quando eu me refiro a número, eu estou me referindo a singular e plural. Os verbos eles têm os tempos verbais, como a tia já havia falado, presente, passado e futuro. Ele também é dividido em modo indicativo e modo subjuntivo, que o modo subjuntivo ele está subdividido em gerúndio e particípio também, que a tia falou na aula passada.
E os verbos, eles são divididos em verbos regulares, que são aqueles que não sofrem alterações no seu radical, e os verbos irregulares, que sofrem alteração no seu radical. É preciso saber sobre os verbos regulares e irregulares para não cometer erro no momento da conjugação dos verbos. Os verbos regulares e irregulares são as duas flexões do verbo. Então, os verbos, eles são flexionados de duas formas, regular e irregular. Querendo rever nossa aula sobre os verbos regulares e irregulares e também sobre o verbo, vá lá no nosso canal www.escolapequenopasso.com.br, reveja sobre verbo, assista sobre os verbos regulares e irregulares, quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes vocês tiverem dúvidas. Tá na nossa plataforma digital também essa aula gravada. Então, estudem, façam uma atividade do livro de vocês, do caderno de reforço, para você aperfeiçoar o seu aprendizado e seu conhecimento. Um beijo, até a próxima aula.